A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de libertação para a sua alma. Deus tem uma palavra de salvação para a sua alma. Deus tem uma palavra que pode e tem poder para transformar a situação que você está vivendo neste momento. Eu te peço que no nome de Jesus você fique até o final, para que você possa entender a vontade de Deus na sua vida através da palavra de Deus nesse momento. Eu convido os irmãos e as irmãs a estar lendo conosco o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. E teve um filho, e os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E, respondendo sua mãe, disse: não, porém, será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviram as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito forte, com muitos ensinamentos, com muitas direções e sabedoria do Espírito Santo de Deus para te ajudar, para te ensinar, para te acalmar e para tranquilizar a sua mente e o seu coração nesse momento. Meus irmãos, talvez em sua mente, talvez em seu coração, você não possa dar nada por esse texto aqui e possa até se perguntar: mas o que esse texto tem a ver com a minha vida? O que esse texto ele pode edificar algo em minha vida? E eu lhe respondo dizendo: você entenderá o poder de Deus através desta palavra. A sua vida ela vai mudar no nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto aqui fala sobre o nascimento de João Batista. O versículo 57 é um versículo muito forte, já com um ensinamento tremendo da parte de Deus. Fala: e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Meus irmãos, Isabel, em idade avançada,
e uma mulher de Deus, mas estéril. Deus tinha prometido que ela seria mãe, mesmo em idade avançada e com o problema de esterilidade que ela tinha. Mas Deus enviou o anjo Gabriel para dar as boas novas e rompeu com esse pensamento, com essa impossibilidade humana, e transformou a vida dela e realizou o sonho dela e concretizou o sonho dela de ser mãe. Mas houve um tempo para ela esperar ao cumprimento da promessa. Houve um tempo a ela a aguardar o cumprimento da promessa. Mas ela aguardou, ela esperou em Deus e chegou o tempo dela de dar à luz e ter um filho. Meus irmãos, todas as promessas da Bíblia, elas têm um tempo para se cumprir. Os homens de Deus que foram chamados, os homens de Deus que ensinava, que pregava, que profetizava, havia um tempo de preparo até eles chegarem em certo nível. Alguns dos profetas até mesmo duvidaram de si, duvidaram da chamada que Deus lhe fizera. Mas, independente do pensamento humano, quando Deus chama, Ele capacita, Ele prepara para aquele homem, para aquela mulher que tem promessa, execute a obra de Deus no tempo e na hora determinada. Louvado seja Deus. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso tudo? Eu quero te falar que a promessa que Deus te fez não caiu no chão. Eu quero te relembrar mais uma vez, através dessa palavra de Deus, que o que Deus já falou contigo, o que Deus já te prometeu, ainda está valendo, ainda está de pé na sua vida. Porque eu estou pregando para homens, para mulheres, para jovens que já receberam a promessa de Deus. E talvez você esteja nesse momento pensando e até mesmo questionando o porquê de tanta demora para o cumprimento da promessa do Senhor. O porquê de tanta demora para essa promessa de Deus se cumprir na sua vida. Mas Eclesiastes 3, versículo 1 fala: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Sabe o que Deus quer te ensinar? É que você tem que ser mais calmo, você tem que ser mais calma. Descansa o seu coração em Deus, acalma o seu coração. O que Deus falou vai se cumprir, o que Deus prometeu Ele vai confirmar, Ele vai realizar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, na vida de Davi, na vida de José, na vida de Jacó, na vida de Isaac, na vida de Abraão, na vida de Josué, na vida de Elias, todos os profetas da Bíblia, todos eles, os discípulos, todos eles, até mesmo Jesus, todos eles havia um tempo determinado por Deus para eles começarem a executar o propósito de Deus. Meus irmãos, guarde isso para o resto da sua vida. Ninguém recebe a promessa hoje e hoje mesmo ela se cumpre por completa, de
pouco em pouco, a cada dia, a promessa ela vai se confirmando, ela vai se concretizando, ela vai se solidificando. Mas a promessa completa, ela não é feita de um dia para o outro, talvez de um ano para o outro. A promessa que Deus tem na vida do ser humano, que recebeu e que está recebendo através da palavra dele, há um tempo determinado. Aí você pode perguntar, mas irmão, por que demora tanto assim? Mas irmão, por que é tão cansativo esperar e parece que nada está acontecendo? Mas é aí que você se engana. Porque nesse tempo de cumprimento de promessa, Deus ele vai te capacitando a cada dia, Deus ele vai te preparando, Deus vai te dando resistência emocional, Deus vai te dando estrutura física, Deus vai te dando capacidade espiritual, Deus vai te dando sabedoria, Deus vai te dando conhecimento, Deus vai te dando profundidade. Louvado seja Deus. Até o dia em que Deus decretar a hora e o tempo de você fazer o que Ele te mandou. Louvado seja Deus. Então, assim como na vida de Isabel, chegou o tempo dela dar à luz e ter um filho, eu quero profetizar na sua vida, no nome de Jesus, que vai chegar o teu tempo e você vai ter a sua vida mudada. Vai chegar o teu tempo e você vai ser usado por Deus. Vai chegar o teu tempo e você vai ser curado. Vai chegar o teu tempo e você vai ser curada. Vai chegar o teu tempo e você vai ter aquilo que você não podia ter. Vai chegar o tempo, louvado seja Deus, e você vai conquistar o que você não podia conquistar. Porque quando a promessa de Deus ela está na vida e encravada no coração, na alma e no espírito de uma pessoa, ainda que as dificuldades venham, ainda que o tempo parece ser demorado, a promessa se cumpre. A promessa ela é realizada. Porque nada acontece de uma hora para outra. Então, quando chegou o tempo de Isabel de dar à luz e ter um filho, os vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. É muito bom, né, meus irmãos? É muito bom, né, minhas irmãs? As pessoas verem a misericórdia de Deus, o carinho, o amor de Deus em nossas vidas e se alegrar conosco. É muito bom isso. E sabe o que eu aprendo? É que a promessa de Deus, quando ela se cumpre, quando ela foi feita, quando ela será feita na vida de um ser humano, seja agora ou no tempo futuro, a promessa ela tem o poder, ela tem a capacidade de fazer com que chegue em ouvidos de pessoas. A promessa ela é tão forte, tão poderosa, que ela faz com que chegue a ouvidos de pessoas e em lugares para que pessoas possam ver a misericórdia de Deus, para que essas pessoas possam ver a mão poderosa e gloriosa do Deus vivo. E Deus fazer essas pessoas que ouviram e viram se alegrar com aquela pessoa também que recebeu o cumprimento da promessa. Sabe o que Deus está me ensinando e te ensinando? É que no tempo determinado por Deus,
A promessa que Deus te fez vai ser tão grande, vai ser tão gloriosa quando ela se cumprir, que os seus vizinhos e os seus parentes, que ninguém dá nada, que ninguém vê nada em você, eles vão ver a misericórdia do Senhor, e Deus, pela promessa que Ele te fez e que Ele cumprirá, Deus vai fazer essas pessoas se alegrar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que nós temos que entender é que a promessa que Deus faz na nossa vida, ela é tão forte e tão poderosa, que ela alcança corações de pessoas desacreditadas. A promessa que Deus faz na minha e na sua vida, quando ela é concretizada e confirmada, ela alegra corações de pessoas que estavam tristes. Ela ressuscita sonhos de pessoas que estavam mortas. Ela dá vida a corações, a mentes e a alma de pessoas que estavam falecidas, no sentido espiritual, desacreditada de tudo e de todas as coisas. Porque esse é o poder da palavra de Deus. Ela chega a lugares que ninguém dá nada. Ela chega a corações que ninguém dá nada. Mas é o poder da promessa que Deus, Ele faz a todo servo e serva dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Quando foram circuncidar, quando foram remover a pele do prepúcio daquele jovem, daquele bebê, daquele menino, chamaram ele de Zacarias pelo nome do pai dele. Só que a mãe dele levantou como voz de autoridade também e respondeu para aqueles homens que chamaram o bebê de Zacarias e disse: não, porém será chamado João. Meus irmãos, há 2 ensinamentos no versículo 59 e 60 que nós acabamos de ler. O primeiro é que nesse versículo 59, eu creio que por costume humano, por tradição humana, eles tinham por costume chamar ou dar o nome do bebê pelo nome do pai. E você pode olhar nos dias de hoje que a Bíblia ela é tão real que mesmo há mais de 2000 anos atrás, em escrita, ela vale para os dias de hoje. O ser humano adotou esse costume de dar o nome do filho pelo nome do pai. E há muitas pessoas que ainda usam desse costume, que a Bíblia ela não relata, ela não ensina, mas por costume humano, eles faziam assim, dar o nome do filho pelo nome do pai. Só que Isabel, ela falou que não seria. Porque o costume humano não é o costume da Bíblia. Os ensinamentos humanos, tradição humana, religiosidade humana não é tradição de Deus, não é ensinamento da parte de Deus, porque o nome que Isabel recebeu, eu creio divinamente revelado, porque Zacarias estava mudo.
louvado seja Deus, ela se levantou e disse que não seria esse nome que se chamaria aquele bebê, mas seria João. Sabe por causa de quê? Porque o nome João, ele foi entregue a Zacarias a mando de Deus pelo anjo Gabriel. O nome João não veio da terra, veio do céu. O próprio Deus preparou o nome de João, o nome João, para entregar a Zacarias, que seria pai de João. Então olha só que interessante, mais um ensinamento para a nossa vida. Aqueles homens que foram circuncidar aquele menino chamavam, se a Bíblia fala chamavam, era porque tinha mais de um. Mais de um chamavam Zacarias o nome daquele bebê. Mas Isabel disse que não, que seria chamado João. Porque a revelação de Deus, guarde isso para a sua vida, a revelação de Deus, ela sempre será maior do que a tradição humana. A revelação de Deus, ela sempre será mais poderosa do que a tradição humana, do que a voz humana. Meus irmãos, Isabel, ela falou por todos os homens que foram lá circuncidar aquele bebê, e ela falou por todos eles, ou seja, a maioria estava contra ela, mas ela se levantou como voz de autoridade e disse: não, vocês estão falando, eu creio, vocês estão chamando esse bebê de Zacarias, mas não, o nome dele é João. Então entenda, meus irmãos, que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo de conflitos e batalhas espirituais, a qual a maioria das pessoas vão falar uma coisa, mas Deus, ele vai te falar outra. Muitas pessoas vão pensar de uma forma, mas você com Deus, você vai pensar de outra forma, porque foi assim que aconteceu com Isabel. Se nós formos olhar para a ótica humana, Isabel, ela estava em desvantagem porque ela estava sozinha, como voz de autoridade, dizendo que não seria chamado a voz, o nome daquele bebê de Zacarias, mas seria chamado de João. Então entenda que ainda que muitas pessoas estejam falando, entenda que nem todo mundo está certo. Entenda que ainda que muitas pessoas se levantam contra a sua vida, não é pela quantidade que vai determinar o que vai ser e o que não vai, mas sim o que Deus falou com você, o que Deus te revelou. Se Deus falou que é isso, e não importa as demais pessoas o que vão falar, porque geralmente é assim, a maioria sempre vai estar contra aquilo que Deus falou com você. Sendo na família, em casamento, sendo na amizade, a maioria sempre vai estar contra você. Mas o que importa foi o que você recebeu de Deus. Se você ouviu isso de Deus, fique com isso, guarde isso. Ah, mas irmão, a maioria está falando isso. A maioria está fazendo isso. Não seja a maioria. Não faça como a maioria. Ainda que você seja a única voz a clamar e a falar e fazer o que Deus falou, seja assim, faça como Isabel. E não deixe a maioria ditar o que vai ser e o que não vai. Mas dite e você, dê as ordens você, o que Deus botou no seu coração.
Louvado seja Deus. Porque não é a maioria que vai decidir o que vai ser e o que não vai, mas sim você, pela revelação que Deus já te deu e a ordem que Deus já te deu para você fazer. Como Isabel fez. Ela recebeu a revelação do nome de João, mas estavam chamando de Zacarias. Ela disse, não vai ser, vai ser João. Porque foi essa a revelação que recebi de Deus. Foi esse nome que eu recebi para dar ao meu filho. E assim vai ser, não vai ser Zacarias. Eu creio ela pensando. Aí que vem os questionamentos daqueles homens que estavam lá para circuncidar o menino. E eles questionaram e disseram, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como que queria que lhe chamasse. Então aqui há uma confirmação de que era uma tradição humana, que era uma formalidade humana daqueles homens naquela época, a ponto deles falarem, não há ninguém na tua parentela que se chama por esse nome. Ou seja, eles estão querendo falar, olha, não tem ninguém na tua família, não tem ninguém na família de vocês que se chame por nome de João para a gente colocar o nome desse bebê de João. Tem que ser pelo nome do pai. É como se fosse uma regra. É como se fosse uma ordem humana. É como se fosse algo estabelecido já, programado para aquela época. Mas entenda uma coisa, meus irmãos, Deus ele não trabalha em cima de lógica humana. Deus ele não trabalha em cima de formalidade humana. Não é porque o ser humano faz, que o ser humano tem por tradição e formalidade, que Deus vai fazer desse jeito, não. Não é porque todo mundo sofreu que você vai ter que sofrer, não. Não é porque todo mundo errou que você vai errar, não. Não é porque todo mundo fez de uma forma que você vai ter que fazer também, não. Isso é formalidade humana. Isso é tradição humana. Deus ele não trabalha dessa forma. Deus ele não faz as coisas desse jeito. Porque Deus ele não faz do jeito do homem. Ele faz da forma dele. E a forma dele é diferente. A ponto de pessoas te perguntarem, como perguntou para ela. Ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. É a mesma coisa que perguntar para mim e para você. Mas ninguém faz dessa forma. Ninguém faz desse jeito. Como se nós tivéssemos que fazer da forma que as pessoas fazem. Mas não, nós fazemos da forma que Deus faz. Ainda que ninguém entenda, ainda que as pessoas questionem por que você está fazendo, continue fazendo. Você não faz para o homem entender. Você não faz para o homem compreender. Você faz para agradar a Deus. Você faz para alegrar o coração de Deus. Ainda que as pessoas não entendam. Porque não é para o ser humano entender. É para Deus entender e compreender o que você está fazendo. Porque você faz para Deus e não para o homem. Louvado seja Deus. Aí no versículo 62, eles perguntaram por acenos ao pai como que seria chamado o nome daquela criança. Porque o pai estava mudo, então eles conversavam por acenos. E sabe o que eu fico pensando através dessa palavra? Eu fico pensando como o diabo fica no mundo espiritual. Ele tenta de uma forma com um, e quando ele vê que não dá jeito, ele vai tentar com outro. Ele tentou com Isabel, e chamou o nome daquele bebê de Zacarias. Aí ela disse, não, vai ser chamado João. Aí foram perguntar para o pai, porque é assim que é o diabo. Ele tenta com um. Aí quando ele vê que ele não consegue, ele vai tentar com outra pessoa, para ver se a outra pessoa vai responder a mesma coisa, se a outra pessoa vai ter o mesmo pensamento. Só que se os irmãos forem ver,
sobre o nascimento, sobre o anúncio do nascimento de João Batista, a Bíblia fala que Zacarias e Isabel, eles eram justos perante ao Senhor. Eles andavam irrepreensivelmente diante do Senhor. Em tudo eles faziam de acordo. Neles não havia dúvida. A palavra de um era a palavra do outro. O pensamento de um era o pensamento do outro. Só que o que o diabo não sabia, usando aqueles homens, é que o pensamento de Isabel era o pensamento de Zacarias, e o pensamento de Zacarias era o pensamento de Isabel, porque eles pensavam da mesma forma. Eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Em tudo eles faziam de acordo. Então o inimigo não achava brecha. O mal não achava brecha na vida daquele homem e daquela mulher de Deus. Então, depois de ter tentado com Isabel, eles foram tentar com Zacarias. E perguntaram por acenos. Como que queria que chamassem o nome daquele jovem, daquele bebê? Aí o pai pediu por acenos uma tabuinha de escrever e escreveu o nome, João. E todos se maravilharam. Então, meus irmãos, eles viviam de acordo com o mesmo pensamento. Então, quando o pai deu a palavra como a autoridade máxima, porque o homem é a cabeça da mulher, o homem é a autoridade constituída por Deus sobre o casamento, quando ele deu o nome, todos se maravilhavam. E naquele momento, a boca de Zacarias se abriu e a língua soltou e ele falava louvando a Deus. Porque, meus irmãos, quando o anjo Gabriel foi no templo aonde Zacarias estava queimando incenso e o anjo apareceu do lado do incensário onde Zacarias estava queimando e anunciou para ele que ele seria pai e que Isabel seria mãe, ele questiona com o anjo: mas como isso pode ser? Como isso pode acontecer, sendo que eu já sou avançado em idade, eu e a minha esposa? Aí o anjo disse: porquanto não creste no que eu te falei, ficarás mudo até o cumprimento, até acontecer o que eu estou te falando, até o cumprimento da promessa, porque a promessa na vida de Zacarias e Isabel era o nascimento de João. Então o anjo falou: olha, você vai ficar mudo até se cumprir. Então no versículo 64 até o 63 ele falava por acenos, acenando e escrevendo, mas no 64 a boca dele se abriu e a língua soltou e ele falava louvando a Deus. Meus irmãos, nós não podemos duvidar da promessa de Deus. Zacarias, sendo um sacerdote, meus irmãos, ele pagou um preço muito caro, porque ele duvidou do anjo de Deus, o anjo mensageiro de Deus, que assiste todas as coisas diante da face de Deus. Ele duvidou das palavras do anjo que foi até o templo, do lado do incensário, onde ele estava queimando incenso naquela época, levar as boas novas e dizer que Isabel seria mãe e ele seria pai. Ele pagou um preço muito caro porque ele duvidou. Então eu falo para a sua vida: não duvide da promessa de Deus. Se ele falou, ele vai cumprir. Pode estar doendo, você pode estar chorando, você pode estar se angustiando.
Mas nunca duvide da promessa do Senhor. Não deixe o seu coração, não deixe a sua mente, não deixe as pessoas te fazerem duvidar da promessa de Deus. Porque caso ao contrário, você, eu, nós podemos pagar um preço. Nós podemos vivenciar coisas que não era para nós vivenciarmos. Nós podemos passar por coisas que não era para nós passarmos. Sabe por causa de quê? Por causa da dúvida. Por causa do será. Então nós não podemos duvidar da promessa do Senhor. Porque há uma consequência quando se duvida da promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele abriu a boca e a língua se soltou, ele começou a falar louvando a Deus, e veio sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. Meus irmãos, entenda que a promessa de Deus na sua vida, ela vai gerar temor em pessoas por toda a face da terra. A promessa de Deus na sua vida, ela vai gerar temor e tremor nos seus vizinhos, na sua parentela e por todas as regiões dessa terra. Meus irmãos, através da promessa que Deus ele te fez, pessoas vão se converter. Através da promessa que Deus ele te fez, Deus vai salvar pessoas. Através da promessa que Deus te fez, pessoas serão reconciliadas novamente para o Evangelho do Senhor. Através da promessa que Deus te fez, em todas as nações de toda essa terra, pessoas serão alcançadas através da sua vida pela promessa que Deus te fez. O que Deus vai cumprir na sua vida a partir de hoje vai ser divulgada no nome de Jesus por toda a face dessa terra. Meus irmãos, talvez você não esteja ainda entendendo o poder que essa palavra tem para a sua vida. Se você entendesse o poder que tem uma promessa de Deus na vida de uma pessoa, você dava mais valor. Você se dedicava mais a essa promessa, você se entregava mais para essa promessa, você vivia mais para essa promessa. Se você soubesse o que Deus tem poder para fazer através da sua vida e na sua vida, você buscava mais a Deus, você acreditava mais em Deus, você obedecia mais à palavra de Deus. Se você souber o testemunho que tem poder para causar no mundo espiritual a promessa de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. E no versículo 66 fala mais: e todos os que a ouviram as conservavam em seu coração. Sabe o que está querendo dizer? Que o que aconteceu com Isabel, o que aconteceu com Zacarias, que eram ambos em idade avançada, e principalmente Isabel, que era uma mulher estéril, e aquele povo sabia, aquelas pessoas sabiam que ela era estéril. O que aconteceu, aquela promessa quando se cumpriu, e aquele bebê nasceu, todos que ouviram o cumprimento daquela promessa conservavam no coração. Meus irmãos, muitas pessoas podem não dar nada para você, mas entenda que muitas outras pessoas vão guardar o testemunho de Deus na sua vida. Muitas pessoas vão acreditar e vão, louvado seja o nome do Senhor, conservar o que Deus ele fará a partir de hoje em sua vida.
Então, aquele povo, além de ouvir, e todos que ouviam as conservavam em seu coração, e eles até diziam: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele, com João. O que me chama a atenção é que mesmo Zacarias sendo em idade avançada, e Isabel também em idade avançada, e sendo uma mulher estéril, o que me chama a atenção é que quando aqueles que ouviam e guardavam aquelas coisas no coração, o que me chama a atenção é que quando eles perguntam quem será, pois, este menino, eles estão dando ênfase, eles estão dando prioridade à promessa. Sabe por quê? Porque a promessa, ela é maior do que o ser humano. A promessa, ela tem que estar em evidência, em prioridade, acima do homem e da mulher. Não é o homem e nem a mulher maior do que a promessa. Meus irmãos, João, aquele menino, aquele bebê, ficou em evidência na boca daqueles homens, na boca daquelas mulheres, a ponto deles perguntarem: quem será, pois, este menino? Eles estão querendo saber quem é a promessa. Eles estão querendo entender e saber quem vai ser aquele jovem. Porque a promessa que está em evidência não era Zacarias, não era Isabel que estava em evidência, era a promessa de Deus que estava em evidência. Então, meus irmãos, nós temos que entender que nós não somos nada. Se você está vivo é porque Deus tem uma promessa na sua vida. Se pessoas te têm como reflexo, se as pessoas te admiram, se as pessoas te olham como um homem e uma mulher de Deus, não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque você é eloquente, mas é por causa da promessa de Deus na sua vida. O que está em prioridade na sua vida é a promessa de Deus. O que está em evidência na minha vida é a promessa de Deus. Você só está vivo por causa da promessa de Deus. Eu só estou vivo por causa da promessa de Deus. Não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu sou rico, não é porque você é rica, nem é porque você é rico. E nem porque você é pobre, nem porque você não tem nada. É por causa da promessa. O que está em evidência é a promessa, meus irmãos. O que está em prioridade é a promessa de Deus. Louvado seja Deus. Então, Deus, com a palavra dele e as promessas, ele tem que sempre crescer na nossa vida. Quando você começar a ouvir aquela voz do diabo e falar: olha o que você conquistou até hoje, olha o que você conseguiu até hoje, olha o que você tem hoje, repreende essa voz. Porque às vezes o diabo, ele vem tentando encher o meu e o teu coração, querendo falar que o que nós temos e o que nós conseguimos foi pela força dos nossos braços. Como Nabucodonosor achou que ele tinha edificado a Babilônia com a força dos próprios braços, até que Deus fez ele se tornar um animal e comer coisas que não é do ser humano comer, e viver como um bicho, como um animal que não é do ser humano viver, porque ele se achou alguma coisa. Ele achou que era ele que fazia tudo, mas Deus mostrou para ele que não é ele que faz. Então, meus irmãos, nesse mundo que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar o nosso ego, o nosso eu subir para a nossa cabeça. Nós sempre temos que lembrar: não sou eu que faço.
se eu tenho essa vida maravilhosa, se eu vivo essa vida abundante, se eu tenho uma vida próspera, não é por causa de mim. É por causa da promessa de Deus. É por causa da palavra de Deus. Sempre tenha isso em mente, que nada é por você, mas sim por causa da palavra de Deus. Porque eu finalizo o que Paulo disse. Paulo, uma certa feita, disse: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então é Deus que faz tudo. É de Deus que faz tudo. É de Deus que vem tudo. É para Deus que foi feito tudo. É para Deus que foi criado tudo. E é por Ele que foi feito todas as coisas. E é por Ele que foram criadas todas as coisas. Tudo é para a glória dele, igreja. Tudo é para a glória e para a honra dele. Porque Ele é Deus. E Ele faz tudo para a glória dele.